Vamos avançar então sobre esse tema. Quando tudo será resolvido? Como eu havia dito, nós paramos no ponto em que Jesus estaria voltando com base no sétimo selo. E este sétimo selo traz então a solução de todos os problemas, né? Seria muito bom se as coisas resolvessem facilmente, como muitas pessoas veem nessas propagandas, nessas brincadeiras. Porém, nós sabemos que o único que pode resolver todos os problemas, de fato, é Jesus Cristo. Há uma grande promessa ali no Evangelho de João, que diz, quando Jesus estava prestes a ir para o Pai, depois de todo o seu trabalho aqui na Terra, ele disse, numa promessa maravilhosa, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez. Em outras versões diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Cristo esteve aqui na Terra, o maior desejo dele era de restaurar o ser humano no plano original, quando Deus criou a todos. O pecado entrou, destruiu parcialmente aquilo que Deus tinha planejado. Jesus Cristo veio, deu uma segunda oportunidade através da sua morte na cruz. E, ao ir para o céu, ele então deixou a promessa que voltaria e restauraria de uma vez por todas aquilo que ele havia criado. E agora nós vamos aprender um pouco sobre esta promessa. E nós encontramos, então, o mundo num estado praticamente caótico. A cada dia que passa, nós parecemos entrar num beco sem saída. As crises mundiais aumentam, mortes sem fim. Agora, essa pandemia toda tomando conta de tudo. Países preparando-se para uma outra guerra. Todo esse caos acontecendo ao nosso redor. E a pergunta é, até quando nós temos que lidar com isso ou suportar tudo isso? Muitas pessoas, quando se fala no tema de fim de mundo ou fim dos tempos, eles imaginam uma cena apocalíptica, não no sentido de revelação, como nós já aprendemos, mas no sentido de destruição total. Mas Apocalipse, vocês que fazem aqui a Masterclass, já estão cientes de que é a palavra revelação em grego. E a revelação de quem? Do próprio Jesus Cristo, anunciando o final de todas essas coisas e o recomeço de uma nova vida. Então, o Apocalipse que revela também a volta de Jesus Cristo, quando ele colocará todas as coisas no seu devido lugar. Nós costumamos chamar de a bendita esperança. Por que a bendita esperança? Porque a única esperança que nós, como seres humanos, nós temos para, de fato... Opa, está andando sozinho aqui. A única esperança que nós temos, de fato, para todos os problemas da raça humana. E nós colocamos a nossa esperança no único que pode salvar, que é Jesus Cristo, e restaurar todas as coisas. Eu vou pedir a vocês que nos ajudem mais uma vez. Eu vou pedir aí a algumas pessoas que possam ler a Bíblia para que a gente possa acompanhar outros pontos. Você que está com a sua Bíblia, é importante acompanhar e até mesmo com uma caneta, anotando numa folha de papel e também rabiscando na sua Bíblia. Eu costumo rabiscar os textos assim. Muito bem, Joelma, parabéns. Eu costumo rabiscar tudo, porque, principalmente quando são assuntos que a gente não está tão acostumado, é importante a gente anotar, tá bom? Inclusive, se você tiver dúvidas, vai anotando as suas dúvidas, me procure em particular, ou pergunte aqui. Se a gente tiver a resposta já de imediato, a gente responde. Juscelino, seja bem-vindo. Maria da Ajuda, seja bem-vinda também. Então, vou fazer o seguinte. Está todo mundo com a Bíblia na mão aí? Eu vou pedir para algumas aí poder ler. Rafael, está a fim de ler também? Pode ser? Não se sinta constrangido, gente. Você só lê se você se sentir à vontade. Então, vamos lá. Eu vou pedir para
Janaína, pega Apocalipse 1, versículo 7. Vou pedir para Joelma, pega Apocalipse 22 e o versículo 12. Vou pedir para Rafael, pega Apocalipse 22 e o versículo 20. Vou pedir para Andressa, pegue Mateus 24 e os versículos 6 e 7. Vou pedir para Fernanda, pega Mateus 24 e o versículo 24. E eu vou pedir para Juscelino, pode ser, Juscelino? Pega Mateus 24, não, desculpa, pegue Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o versículo 28. Vamos dar um tempo aí para que vocês já deixem na ponta da agulha. Agora vocês lembram aí quando eu falar o texto, porque eu não anotei o nome de vocês. Estou lembrando mais ou menos aqui, mas cada um lembra do seu. Você, Janaína, é Apocalipse 1, 7. Vou deixar aqui o bate-papo bem ali do lado, que aí já vai dar para acompanhar vocês. Muito bem, Rafael. Você foi rápido aí, hein? Participar de concurso bíblico no culto jovem? Vamos lá, então? Vamos para a primeira pergunta. Qual é a certeza que João apresenta no início do livro do Apocalipse? Janaína. Pode ativar o seu áudio, Janaína. Está ouvindo? Sim. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Muito bem. Então veja, qual é a certeza que João apresenta logo no início do Apocalipse? Bem no início do Apocalipse já é apresentado que Jesus estaria voltando. E aqui nesse texto, ele diz que vem com as nuvens, e quem vão poder ver ele? Todos. 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 Todo olho verá. Ou seja, até mesmo o que o transpassaram, até aqueles que estavam no dia da morte de Jesus Cristo, até aqueles que usaram suas lanças para ferir Jesus. Na volta de Jesus, todos estes irão vê-lo. A volta de Cristo é a certeza alicerçada na palavra divina. A cruz, Cristo pagou o preço pelo resgate humano e a segunda vinda de Jesus ocorrerá justamente na libertação plena. Ele trará, então, a libertação do mal através da sua vinda. É por isso que é importante entender a volta de Jesus. Agora, eu queria abrir um parênteses aqui para que você possa entender uma coisa. A volta de Jesus, ela acontecerá e todo o planeta vai assistir esse espetáculo. Algumas pessoas perguntam assim, Irã, mas como é que isso vai acontecer? Porque o planeta ele é redondo. Se Jesus estiver vindo aqui, eu imagino como se fosse o resplendor do sol, um lado da Terra vai ficar escondida. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não está lidando com uma coisa criada. Nós estamos lidando com o próprio Deus. Segunda coisa, Deus ele é onipresente. O que isso significa? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Terceira coisa, nós aprendemos que a vinda de Jesus acontecerá num período de meia hora. E essa meia hora, através do estudo do Apocalipse, nós entendemos que é um espaço de uma semana. Então, queridos,
A volta de Jesus não é assim no estalo e ele aparece. Ele vai estar vindo. Ele vai estar vindo. E vai ter muita coisa acontecendo. Alguns tentam dizer que a volta de Jesus vai ser vista por todo olho, porque todas as redes de televisão vão estar filmando tudo isso. Eu não creio bem por aí. Isso é um modo de pensar. Pensa comigo. Você alguma vez esteve assistindo televisão ou na internet e um relâmpago estourou muito próximo de onde você estava, a ponto de faltar energia, a ponto da interferência? Eu já aconteceu isso, chegou a queimar meu computador. Se um relâmpago que é criado por Deus faz um estrago desse na comunicação, você acha que a glória de Deus também não vai dar interferência geral? Então, queridos, eu não creio que vai ser através da tecnologia que todo olho verá. Eu creio que Deus, na sua onipresença, em todo o seu poder e no espaço que ele vai dar para que todos tenham oportunidade de vê-lo, inclusive os que estão mortos, serão ressuscitados, como a Bíblia diz lá na frente, em Tessalonicenses. Então, o mais importante a gente entender aqui não é como todo olho verá, e sim todo olho verá. Essa é a certeza que João está dando aqui no livro de Apocalipse, por essa revelação de Cristo. Segundo texto, quem ficou com Apocalipse 22? Joelma. Vou ativar, Joelma. Espera aí. Vai. Exato. Qual o propósito da segunda vinda de Jesus Cristo? Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Veja, aqui agora tem uma promessa que Jesus estará vindo com um propósito. O propósito é dar a cada um segundo a sua obra. Ele tem um galardão, ele tem uma herança para dar a cada um segundo a sua obra. Nós estudaremos um tema chamado juízo. E aqui nós vamos entender que tipo de recompensa é essa que cada um vai receber conforme a sua obra. Uma coisa é certa, nós entendemos que existe um grupo de pessoas que serão salvos e existe outro grupo de pessoas que não serão salvos. E a recompensa vai ser dada conforme a postura de cada um. A mais importante pergunta agora não é que tipo de recompensa vai receber, mas sim que recompensa eu quero receber. Que recompensa eu estou disposto a receber. Então, quando Jesus vir, ele tem um propósito. Para aqueles que serão salvos, ele vai resgatar, ele vai transformar e ele vai trazer para junto de si, como a promessa de João, onde eu estiver, estejais vós também. Vamos adiante. Essa retribuição, então, vai dar a cada pessoa que viveu nessa terra, não importa qual tempo, desde o começo, desde Adão e Eva, até o último ser vivente. Os que andarem conforme a carne colherão a corrupção, e os que andarem conforme o Espírito receberão a vida eterna. Agora, nós temos esse texto que eu quero ler para vocês. Como Cristo voltará? Mateus 24, 30 e 31 diz que, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, nessa pergunta, como Cristo voltará, queridos, ele não está falando assim que tipo de teletransporte Deus vai usar, mas sim de que maneira será assistida. Aqui mostra que a volta de Jesus não será um acontecimento secreto. Aqui mostra que a volta de Jesus não é uma coisa para apenas alguns. Aqui fala justamente que nesse dia, de um ponto a outro do céu, todos verão este grande acontecimento.
Cristo voltará a este mundo sob as nuvens do céu, com poder e muita glória, como é apresentado ali em Atos e também em Apocalipse. A sua vinda será pessoal, mas também universal, visível e também audível. Por que a vinda dele será pessoal? Algumas pessoas têm entendido que Jesus já até voltou, que Jesus já está em nosso meio. De que forma? Em forma de espírito, em forma de entendimento. Mas a Bíblia deixa claro que ele virá de forma pessoal. Ele aparecerá no céu. Todo olho verá. Não é apenas um pensamento, eu tenho Deus aqui na minha vida, eu já recebi Deus no meu coração. Uma coisa é uma aceitação, outra coisa é a presença real. A Bíblia deixa claro que quando Jesus Cristo voltasse, seria de forma real. Lembra quando nós falamos sobre o silêncio no céu? E houve silêncio no céu por meia hora. Houve silêncio no céu, por quê? Porque todos os anjos vieram acompanhando Cristo. Não ficou mais ninguém no céu para conversar uns com os outros, para fazer algum tipo de movimento. Os serviços celestiais, todos estão agora com um único propósito, vindo buscar os santos, os salvos. Muito bem. Vamos para Mateus 24, 36. Quem ficou? Quem ficou, manifesta aí, por favor. Mateus 24, 36. Com você, Andressa? Ativa aí. Chega um pouquinho mais próximo, Andressa. O seu som está bem baixinho. Olha a pergunta. Estou ouvindo. Só um minutinho. Está dando interferência na internet. Só um minutinho. Mas dá licença que esse queijo que eu vou jogar isso lá no terreiro. Eu como esse queijo lá, senão eu vou jogar lá no terreiro. Não me pena. Senta na cadeira. Pronto? Está ouvindo agora? Ok. A Sim. pergunta é a seguinte. É possível saber exatamente o dia e a hora que Jesus Cristo virá? Antes que responda, calma. Antes que responda. Vocês já ouviram falar sobre o calendário maia? O calendário maia dizia que o fim do mundo aconteceria no dia 21 de outubro de 2012. Foi uma repercussão tão grande no mundo que até fizeram um filme chamado 2012. Recentemente, saiu uma notícia dizendo que o calendário maia estava feito uma conta errada e que, de fato, o fim do mundo ia acontecer no dia 21 de junho de 2020. Você sabia disso? A notícia chegou um pouco atrasada, porque 21 de junho já passou e a gente está aqui vivendo. Nós estamos aqui. Muitas pessoas tentam, de fato, encontrar uma data para a volta de Jesus. E por mais sinceridade que tenha no seu coração, ninguém está fazendo as contas direito. Então, a gente tem que ir para a Bíblia para achar a data. Então, vamos lá? Qual é a data? Será que podemos saber? Leia aí, Andressa. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ok. Então, a pergunta é possível saber exatamente o dia e a hora em que Jesus Cristo vai voltar? Vou melhorar a pergunta. É possível para nós, meros mortais, saber o dia e a hora da volta de Jesus? A resposta é não. Não. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse não aqui demonstra o maior amor que Deus tem por você. Sabia disso? Esse não representa o amor de Deus. Vamos imaginar uma coisa aqui, Rafael.
Você que é um cara assim, bem esperto, presta atenção. Imagina agora se eu soubesse o dia e a volta de Jesus. E aí eu sei que se eu pedir perdão a Deus, Deus pode me perdoar e eu posso então receber ali a sua graça e a sua salvação. Imagina se eu soubesse que Jesus ia voltar exatamente daqui a 10 anos. Como você acha que seria a minha vida espiritual? Vou abrir o microfone para você. Eu quero saber da sua opinião. Pastor, como seria sua vida espiritual? Eu, sinceramente, eu não sei. Ok, então vou jogar, eu tentei botar meu nome, vou jogar agora a bomba para você. Como seria a sua vida espiritual se você soubesse que Jesus só ia voltar daqui a 10 anos? A minha vida espiritual daqui a 10 anos... Delicado, sinceramente, né? Complicado, pastor. Veja bem, eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, queridos. Se eu soubesse que Jesus só iria voltar daqui a 10 anos e que eu teria condições de pedir perdão a Deus antes dele voltar, eu ia querer aproveitar tudo desse mundo. Eu ia querer fazer tudo que é fora da conformidade de Deus. E quando estiver chegando perto da volta de Jesus, então correria, lia a Bíblia, oraria. Seria ou não seria assim? Eu vou fazer uma prova para vocês que seria assim. Muitas pessoas, só por causa dessa pandemia, começaram a ter mais interesse por oração, mais interesse por estudo da palavra. Muitas pessoas entram em contato comigo e falam: pastor, ore pela minha família que está doente. A gente fica com medo dessa pessoa morrer e não ser salva. Mas antes da pandemia, ninguém ficava ligando para mim pedindo oração. Então, se eu soubesse que Jesus estava para voltar só daqui a 10 anos, eu ia viver a minha vida numa boa e aí eu ia me preparar quando estivesse perto de Jesus voltar. Agora, e se eu não sei a data, isso significa que Jesus pode voltar daqui a 10 anos ou Jesus pode voltar daqui a 3 segundos. Aí a coisa muda, né? Deixa eu contar uma história para ficar mais fácil para vocês. Existia um homem que estava visitando ali várias casas, né, no Estados Unidos, aquelas casas bonitas de atores, aqueles lugares onde os jardins são muito bem cuidados. E, de repente, ele parou numa casa e disse: uau, que casa linda! Que jardim bonito! E ele, então, bateu ali na porta, chamou alguém e saiu o zelador da casa. E ele falou o seguinte: escuta, eu estou encantado com esse jardim. E eu gostaria de parabenizar o dono da casa pelo bom gosto. O senhor poderia chamá-lo? E ele falou assim: não, senhor, o meu senhor ele está em viagem. Ah, certo. E quando é que ele volta? E ele falou assim: eu não sei quando ele volta. Não, mas tem muito tempo que ele saiu. Tem 10 anos que ele não vem mais aqui. Aí o homem arregalou os olhos e disse: escuta, tem 10 anos que ele não vem aqui. Ele não disse quando vai vir. E você prepara o jardim dele como se ele tivesse para vir semana que vem? E ele fez: não, senhor. Eu preparo o jardim como se ele tivesse a qualquer momento para bater na porta. Eu até pensei que já era ele. Então, queridos, aquele zelador da casa, ele cuidou da casa como que em qualquer momento podia ser surpreendido pelo seu patrão. De igual maneira, a vinda de Jesus para a nossa vida precisa ser aguardada, esperada, como se Jesus estivesse para bater as portas a qualquer momento. E falar: Rafael, passou os 10 anos, chegou a vez da gente ir embora. Vamos? Entendeu, Rafael? Muito bem. Então vamos adiante. Embora Deus não tenha revelado exatamente o dia e nem a hora em que Jesus Cristo virá, ele revelou alguns sinais que mostram a proximidade de sua vinda. Se queremos ser salvos, devemos então estar
atentos para os sinais. Então, vamos lá para os sinais? Eu quero mostrar aqui o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:3. Ele diz, pois, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, de nenhum modo, nenhum escaparão. Veja, há vários sinais. Nós vamos aprender alguns. Alguns desses sinais, algumas pessoas chegam a questionar. Ah, mas isso sempre existiu. Mas eu quero que você leve em consideração a gravidez. Por que foi apresentada aqui a expressão como uma mulher grávida? A mulher, quando está grávida, ela começa a receber alguns sinais. O corpo muda, as reações. Mas na medida que o bebê vai crescendo, também começa a ter as contrações quando está próximo de vir o parto. E as contrações, ela começa a ser no espaçamento cada vez menor, até o momento que a criança nasce. Então, os sinais que são apresentados na Bíblia... Oi? Voltou? Então, queridos, os sinais que são apresentados na Bíblia, eles vão diminuindo o seu tempo na medida que se aproxima a volta de Jesus. Ou seja, se houve guerra, vai ter mais frequências de guerra. Se houve fome, vai ter mais frequência de fome. E assim por diante. Eu citei apenas alguns dos sinais. Mas vamos lá. Olha aqui. Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Mateus 24, 6 e 7. Quem ficou com esse? Foi você, Vilma? Oi, Andressa. Acho que era esse que era o meu. Ah, era? Então leia. Já está aí em Mateus 24. Lê de novo aí. Eu acho que eu li o verso de alguém. Ok. O que acontecerão antes da volta de Jesus? Nós temos duas opções aqui. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Muito bem. Então, nós encontramos aqui algumas informações a respeito da vinda de Jesus. Quando está próximo de Jesus voltar, uns dos sinais são esses que são apresentados aqui. A resposta certa é qual? Haverá pacificação no mundo? Ou haverá guerras, fomes e terremotos? Quantos acham que é guerra, fome e terremoto? Levanta a mão. Muito bem, a resposta certa é essa mesmo. Vamos lá. Então, quanto mais se aproxima aquilo que eu falei, mais intensifica o conflito entre as forças divinas e as forças satânicas. E o evento catastrófico se torna cada vez mais severos e frequentes. Guerras, desastres naturais, desigualdades, cada vez mais vai intensificando essas coisas que mostram que Jesus está voltando. Tudo isso não é ainda a volta de Jesus, mas é apenas sinais. Agora, Mateus 24, 24. Foi você que ficou, Fernanda? Sim, foi eu. Você pode falar um pouquinho mais baixo, está bem alto o seu. Você não vai fazer a pergunta primeiro? Vou fazer. Que manifestação religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? Nós temos aqui duas opções. Nós temos a opção da conversão de todo mundo, ou nós temos também os sinais e milagres feitos pelos livros espirituais, os líderes espirituais falsos. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso?
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muito bem, queridos. Então, aqui diz que quando estiver próximo da volta de Jesus, falsos cristos, falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios, fazendo milagres para tudo quanto é lado, dizendo ser o próprio enviado de Deus. Aqui, sem levar nada para um lado nem para o outro. Você tem percebido alguns religiosos praticando tais coisas? É apenas para a gente pensar. Tem pessoas que têm feito milagres ou têm até fingido ter feito milagres? A gente tem visto de tudo, queridos. E parece que cada dia que passa, uma nova igreja com um propósito de milagreiro tem surgido a cada dia. E isso é importante se perguntar. Mas vamos adiante. Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais pessoas religiosas dizem ser enviadas por Deus, enganando a muitos. Eles são chamados de falsos cristos, falsos profetas, porque frequentemente exibem manifestações sobrenaturais e fazem supostos milagres. É a Bíblia apresentando. Jesus Cristo já dizia isso há muito tempo. Agora, 2 Coríntios 11, 14. Quem ficou com esse? Eu acho que ninguém ficou com esse. Eu acho que esse aqui é eu que vou ler mesmo. Que faça, Satanás apresentará ao mundo, próximo à vinda de Jesus. Que faça, Satanás vai apresentar ao mundo. Olha o que diz Coríntios. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A gente precisa ficar atento, queridos. Lembra de um outro texto da Bíblia que fala assim, nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus? A gente precisa entender, queridos, que Satanás, ele era um anjo de luz. Ele era Lúcifer. E a palavra Lúcifer significa literalmente anjo de luz. Satanás, quando estiver próximo da volta de Cristo, ele pode se transformar de novo no anjo de luz e dizer que desceu do céu com uma mensagem espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E é importante que você anote isso. Se alguém, seja um próprio anjo, dizendo ter descido do céu, aparecer e disser que a palavra de Deus não precisa mais ser guardada, que os ensinamentos da Bíblia estão ultrapassados e que tem uma mensagem nova, a Bíblia diz que nós devemos fugir desse tipo de coisa. Deus já deixou a sua palavra com toda a informação necessária para a salvação e para o preparo de receber Jesus na sua volta. Vamos adiante. Satanás ele tentará enganar todo mundo, imitando a segunda vinda de Jesus, se for possível. Evidentemente, não sendo capaz de representá-la com todo o poder, com toda a perfeição. Que artimanha Satanás usará, então, para enganar? 2 Tessalonicenses 2, 9. Diz o seguinte, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja, Satanás ele tentará imitar a volta de Jesus. Até nisso nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz que se alguém disser, eis que ele está ali, eis que eu vi ele no outro lado, a gente não deve acreditar. Porque Deus, através de Jesus Cristo na sua vinda, não vai aparecer em lugares isolados. Ele vai vir e todo olho verá. Isso é importante. O inimigo colocará em ação toda a obra de engano, menosprezando a revelação encontrada na palavra de Deus. Mas aqueles que conhecem os sinais bíblicos,
que se refere ao verdadeiro Senhor, esses não serão confundidos. Aí está a importância de estudar a Bíblia e conhecer os sinais. Vamos para a pergunta número 9. E aí, nós temos só a penúltima pergunta. Qual é o conselho que Jesus deu ao seu povo em relação a esses eventos? Qual é o conselho de Jesus? Quem ficou com o Lucas? Ok, Juscelino, ativa aí. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exaltai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que conselho fantástico, queridos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Enquanto muitas pessoas têm medo de estudar o Apocalipse, ou têm medo do fim do mundo, aqui em Lucas, Jesus dá o conselho dizendo, quando essas coisas estiverem acontecendo, não é para desesperar, pelo contrário, é para você olhar para cima e exaltar, porque a nossa redenção está próxima, ou seja, a salvação plena vai acontecer. E é por isso que a volta de Jesus é chamada de bendita esperança. Por quê? Porque todos os seus problemas vão acabar ali. Todos os meus problemas acabarão ali. E quando eu falo que o meu problema, o seu problema vai acabar ali, entenda, você tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Senão não vai fazer sentido. Aí, pelo contrário, o seu problema vai se acrescentar ali. Entendeu? Temos que estar em harmonia com Deus para que a gente não tenha nenhum problema. Então, queridos, quando isso acontecer, quando as coisas estiverem aí apresentadas nos sinais, olha para cima, levanta as cabeças. A redenção está próxima. É impossível, queridos, permanecer indiferente diante de tanta mensagem extraordinária de amor, misericórdia e de salvação. Por isso que nós devemos nos preparar para esse grande dia, para receber Jesus quando ele voltar. E agora, o que acontecerá ou o que deverá acontecer antes da volta de Jesus? E aqui, queridos, é apresentado, talvez, não, melhor dizendo, é o último sinal que ainda falta terminar. O último que falta acontecer. Olha o que diz aqui em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Sabe, queridos? Terremotos, fome, desastre, problemas na sociedade, problema no mundo religioso, problema no mundo político. Tudo isso a Bíblia já descrevia desde o tempo de Jesus, dizendo ser sinais do fim. Cada dia que passa, mais intenso se tornam esses sinais. Mas existe apenas um sinal que ainda não se concluiu. Está acontecendo, mas não se concluiu, que é a pregação do Evangelho para todas as nações. Esse sinal precisa ser concluído. Por quê? Porque Deus não quer que no dia que Jesus voltar, você tenha uma desculpa na ponta da língua para dizer assim, Senhor, eu não sabia. Ninguém me contou. Nesse dia, queridos, você vai ter ouvido falar da volta de Jesus, como está ouvindo hoje. Nesse dia, você vai ter a oportunidade de dizer, Senhor, muito obrigado por ter enviado alguém para me alertar e deu tempo de eu corrigir muita coisa na minha vida e está agora pronto para te receber. Esse é o desejo de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O mundo precisa ser avisado da volta de Jesus. E é por isso que pouco antes desse evento haverá a pregação global do Evangelho Eterno. E esse é, então, o último sinal. E agora, quem ficou com Apocalipse 22:20? Eu não lembro. Muito bem, Rafael. Prepara aí. Que agora você vai
trazer essa grande revelação. Com que certeza Jesus encerra a sua revelação no livro de Apocalipse? Últimos versículos ali. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, queridos. Olha que certeza. Certamente venho sem demora. Quem diz isso é o próprio Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Este é o ponto central de toda a mensagem que tem no Apocalipse. Nós vamos aprender outras coisas. Mas se você esquecer todas as outras, lembre-se apenas disso. O livro de Apocalipse é um alerta a todas as nações, dizendo que ele está se aproximando. Sabe, meus queridos, eu não sei como você pensa em relação à volta de Jesus, mas eu penso da seguinte forma: eu quero estar pronto para quando Jesus voltar. Eu quero recebê-lo, eu quero estar em conformidade com a palavra de Deus. É fácil? Não é. É uma vida de dedicação completa. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Se você acredita que Jesus vai vir e se prepara para isso, ele vai vir. Se você não acredita ou acredita, mas mesmo assim não se prepara, ele vai vir do mesmo jeito. E ele vem para dar uma recompensa. Aqueles que deram ouvido receberão a salvação, a vida eterna. E aqueles que virarem as costas receberão a recompensa, a morte eterna. Deus está dando uma grande oportunidade para você hoje que está aqui, para que você se prepare, para que você entenda que ele tem uma mensagem maravilhosa de salvação. Mas eu quero perguntar para você, quem aqui está disposto a se colocar dia após dia para entender, se preparar e com alegria no coração está aguardando Jesus voltar? Quem? Deixa eu ver. Que maravilha. Se coloque nesse pensamento. Não tire esse foco da sua mente. Entenda que Deus está fazendo todo o esforço, utilizando as hostes celestiais e até o próprio Espírito Santo para ajudá-lo nessa jornada. Essa jornada não é uma jornada fácil, mas é uma jornada garantida. A Bíblia diz que sem Cristo nós não somos nada, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Se você aceita isso no seu coração, você pode ser considerado um vencedor. Amém? Maravilha? Que Deus te abençoe. Que Deus possa, de fato, clarear a sua mente e o seu coração todos os dias. E que a sua vida seja uma vida diferente de agora por diante. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Ainda temos muito que aprender. Mas nos ajude, ó Deus, para que cada mensagem apresentada possamos colocar em prática em nossa vida. Aprendemos hoje sobre a volta de Jesus e queremos nos preparar para recebê-lo. Nós clamamos isso no seu santo nome. Amém.